Olá, bom dia para você, seja muito bem-vindo a mais uma live do Araton Online, seja muito bem-vinda. E hoje, gente, mais um Fala aí, doutor. Você, mulher, principalmente, vai gostar do tema de hoje. Vamos falar de métodos anticoncepcionais, enfim, para você, mulher. Por isso, nós trazemos aqui nos estúdios do Araton Online doutora Naura Caldas, ela que é ginecologista, doutora Naura lá na ponta, e doutora Adriana Campos, ela que é mastologista. E antes de qualquer conversa, já vou dar o bom dia às nossas convidadas. Doutora Adriana, muito bom dia, seja muito bem-vinda. Bom dia. No microfone, por favor. Bom dia. Doutora Naura, muito bom dia, seja muito bem-vinda. Bom dia a todos, bom dia. E para você, mulher, que já tem qualquer dúvida aí, já pode fazer, olha, aí embaixo nos comentários, pode fazer qualquer pergunta que as nossas especialistas respondem para você. Eu leio aqui, elas respondem. Mas a minha primeira dúvida é o seguinte. Vamos falar aqui de métodos anticoncepcionais, né, gente? Métodos contraceptivos, ou seja, para você que não quer engravidar, para as mulheres que não querem engravidar. Doutora, acho que as duas já podem já responder essa pergunta, muito mais a doutora Naura. Doutora, quais são os métodos aí que as mulheres podem usar para não engravidar? Existem vários métodos para evitar uma gravidez. E o mais adequado vai ser aquele que considere o perfil pessoal da paciente, daquela mulher, o histórico de saúde, a questão da necessidade dela e a preferência dela. Não adianta eu indicar um método que a paciente não vai se adaptar e não vai usar. E, consequência disso, será uma gravidez indesejada. Então, tem vários métodos, tem os hormonais, tem os naturais, de barreira, tem os comportamentais, os orais, hormonais, os injetáveis, mensais, trimestrais, tem os implantes, um de maior duração, tem o DIU de cobre, tem o DIU com medicamento e também tem aqueles definitivos que se usa de difícil reversão, que é a esterilização masculina e a esterilização feminina. Olha aí, o que não faltam são métodos para você que não quer engravidar. E aí surgem, a gente já pode bater esse papo aqui com as doutoras, de alguns mitos e verdades sobre esses métodos contraceptivos. O primeiro, gente, é que algumas pessoas andam dizendo por aí que método para não engravidar, né, pode dar câncer de mama. Primeiro eu vou perguntar a doutora Adriana, depois a doutora Nara pode complementar. Doutora, mito ou verdade? Na verdade, é um mito, né? Existe um estudo publicado no New England no ano passado, no final de 2017, um estudo muito interessante que estudou uma população de 1.800.000 pacientes numa idade fértil entre 15 e 49 anos que usaram métodos contraceptivos hormonais por muitos anos. Esse estudo mostrou que, independente do método hormonal utilizado, anticoncepcional oral, adesivo, implantes hormonais, houve um aumento de risco de câncer de mama com uso prolongado por mais de 5 anos. Mas uma conclusão interessante nesse mesmo estudo foi que o aumento no risco absoluto de desenvolver câncer de mama foi considerado muito baixo, 1 para cada 7.900 pacientes analisadas. Então, é um risco muito baixo em prol dos benefícios que a contracepção hormonal pode trazer para a paciente. Muitas pacientes têm outras patologias e não usam apenas a contracepção hormonal para evitar a gravidez, mas usa para amenizar sintomas de patologias que elas têm. Então, por exemplo, endometriose, síndrome de ovários policísticos, acne, alopecia androgênica, que é a queda de cabelo. E alguns estudos também mostraram benefícios no uso dessas contracepções hormonais. Por exemplo, diminui o risco de câncer de endométrio, de câncer de ovário e até de câncer coloretal. Olha aí, então, você vendo aí que o risco de você é muito baixo, a doutora Adriana está falando. Doutora, e aí já tem mais uma dúvida aqui, que o pessoal está questionando no Facebook, eu vou esperar carregar, mas tem uma pergunta que eu achei bem interessante da Cris. Ela pergunta se existe algum método anticoncepcional para as mulheres, para quem tem diabetes, doutora. Sim, existe. Na realidade, quem tem diabetes não tem contraindicação de um método específico. Vai depender muito da diabetes que ela esteja apresentando. Está compensada, está descompensada. Então, um método de barreira, o DIU, por exemplo, pode ser usado. O próprio anticoncepcional pode ser usado, dependendo do estado de diabetes que ela se encontra. Está compensado, não está compensado?
Temos a camisinha também, o marido pode usar camisinha, tem a camisinha feminina, os métodos de barreiras que podem ser usados com tranquilidade. E não é uma contraindicação absoluta. Eu tenho diabetes, não posso evitar filhos com anticoncepcional. Não é bem assim. Em relação à outra questão, realmente o que a Adriana colocou, existe um risco mínimo de câncer de mama com o uso de anticoncepcional, mas isso a gente não pode entrar em pânico e achar que não deve se usar o anticoncepcional por isso. Porque os riscos não superam os benefícios. A gente tem que pensar nas grandes vantagens que podem surgir por causa do uso do anticoncepcional. Um deles é prevenir o câncer de ovário, um câncer muito difícil de diagnosticar. O de mama já é bem mais diagnosticado do que o câncer de ovário. Tem o câncer de endométrio, que se previne o uso de anticoncepcional, diminui o risco de câncer de ovário, de endométrio e do intestino, da parte coloretal. Então você, mulher, que tem qualquer dúvida sobre esse tema, pode fazer, faz mais pergunta aí pra gente que as doutoras respondem. E aí, doutora Naura falou de uma questão que hoje está bem popularizada. Eu vou perguntar para ela também. É o DIU. Eu vou perguntar, doutora, na prática, o que é o famoso DIU? Bem, nós temos alguns tipos de DIU. O DIU-T de cobre, ele dura 10 anos e esse DIU deixa a mulher menstruar mensalmente. Tem TPM, tudo normal? Tem. O ciclo normal. Vai provocar simplesmente um processozinho inflamatório que aumenta o muco, fica mais espesso o muco, diminui a população de espermatozoides, mas está ali como método de barreira, né? Não tem contraindicação no caso. Temos também o DIU com medicamento. Esse dura menos tempo e a mulher não vai menstruar. Você está vendo aí a imagem que o Eduardo colocou para a gente, uma coisa bem informativa. Coloca aí, Eduardo, por favor, novamente, olha lá. O DIU hormonal, né, é um dos mais eficientes e confiáveis. É isso mesmo, doutora? É bem eficiente? É bem eficiente, sim. E muito confiável. Tem algum mito aí de que algumas mulheres já engravidaram quando estavam com o DIU? Por que isso acontece, doutora? É falta de revisão no aparelho? Exatamente. As pacientes, às vezes, colocam o DIU e esquecem que ele existe. Não tem a revisão periódica, tem que fazer. Inclusive, para colocar um DIU, é muito necessário que a mulher faça um check-up da sua saúde antes. Faça seu preventivo ginecológico, faça sua ultrassom para ver a posição desse útero, se tem algum mioma que possa impedir a colocação do DIU, se tem alguma outra patologia, uma doença sexualmente transmissível, uma doença inflamatória pélvica, que tem algumas contraindicações. Mas, por isso, a necessidade de procurar o seu ginecologista, fazer um planejamento, ser esclarecido com bem atenção essa inserção desse DIU, esse procedimento, para que a paciente entenda tudo o que pode acontecer, os efeitos colaterais e estar preparada para qualquer advento. Tem mais uma pergunta que as mulheres estão perguntando bastante. Chame suas amigas, compartilhe esse vídeo, que a gente vai responder tudo aqui. Tem uma pergunta aqui para a doutora Adriana, que é o seguinte. A Elza Cardoso. Ela pergunta, doutora, se o uso contínuo do anticoncepcional, sem intervalo, acarreta algum problema, e aí eu posso exemplificar o câncer. Então, vamos lá. O uso contínuo, doutora, do anticoncepcional, sem parar, pode acarretar câncer? Não existe uma causa específica de uso de anticoncepcional contínuo causar câncer de mama. Como eu já falei antes, existe um estudo, outros estudos também, que mostram que o risco de câncer de mama existe em pacientes que usam métodos contraceptivos hormonais a longo prazo, por exemplo, por mais de 5 anos, independente de ser contínuo ou descontínuo. O risco pode existir, é baixo, mas pode existir. E não é só em relação à contracepção hormonal oral, anticoncepcional oral. Isso também existe para as outras formas de contracepção hormonal, como os adesivos, como as injeções, como um anel intravaginal de estradiol. Mas o risco, até agora, é considerado baixo em prol dos benefícios que a paciente pode ter. Olha aí, Elza Cardoso, então, respondida a sua pergunta. Tem mais gente aqui perguntando. A Adriana, de Paripe, charada doutora.
Ela diz, doutora Naura, acho que é uma pergunta para a senhora. Ela diz que a bebê dela nasceu, né, tem cerca de 2 meses, mas ela está tomando o anticoncepcional. Ela pergunta se deve continuar tomando esse remédio. Com certeza. Agora, nós temos que saber um detalhe. Ela está amamentando ou não está amamentando? Se está amamentando, ela só pode usar a mini pílula aqui só com o progestágeno. Não pode usar o estrogênio, porque pode causar alterações no bebê, estímulos de estrogênio não é indicado, que é um hormônio. E ela tem que usar só com progestágeno. Então, por favor, use seu remedinho anticoncepcional indicado para quem está dando mama. Pode ser colocado o DIU também, tanto o de cobre como com medicamento. E você vai estar muito bem protegida. Dependendo de quantos a sua idade, a quantidade de filhos, você também pode fazer um método definitivo, que é a ligadura. Ou o marido fazer a vasectomia. Eu sempre coloco o seguinte, que um planejamento adequado para a sua família, a mulher, hoje em dia, tem que estar planejando muito bem a sua família. Porque mulher com muitos filhos é mulher que não tem tempo para estudar, não tem tempo para trabalhar. A mulher com a quantidade de filhos desejada do casal, entre ela e o marido, ela vai ter um empoderamento muito maior daquela que tem muitos filhos. Então, é muito importante você fazer o seu planejamento familiar e decidir quantos filhos e fazer esse planejamento. Porque vai melhorar o seu estilo de vida, a sua condição de vida, da família como um todo. Quem fez a pergunta foi a Daiane. Me perdoe, eu errei seu nome aqui. Daiane, lá de Paripe. Alô, meu subúrbio ferroviário de Salvador. E aí, doutoras, tem mais um mito. Ou verdade, não sei, as senhoras que vão dizer, que métodos anticoncepcionais podem engordar. Doutora Naura, engorda ou não engorda? Olha, essa pergunta sempre é feita no consultório. Doutora, eu não quero usar anticoncepcional, eu estou engordando com anticoncepcional. Isso é mito. O que engorda é comida. É a falta de atividade física, o sedentarismo. Vários estudos mostram mulheres usando, tem estudos feitos, mulheres usando 6 meses, vários tipos de anticoncepcionais e engordar meio quilo. Isso não é engordar. Pode ter uma retençãozinha de líquido naquela fase de adaptação, ou até tem alguns outros anticoncepcionais que, inclusive, ele melhora a questão da retenção de líquido. Não retém o líquido como alguns outros. Mas dizer que engordei 5 quilos usando anticoncepcional. Isso não existe. É mito. O que engorda é comida. Então, fechar a boca e atividade física. E nada de colocar a culpa, então, no método aí que você usou, porque a doutora já disse que é mito. Você que está me perguntando aqui no Facebook também. Doutora Adriana, e aí, a gente está falando de alguns mitos aqui, e tem uma questão que a gente pode abordar também. Quais os métodos, doutora, contraceptivos, enfim, para as mulheres que já têm algum câncer, exemplo, o câncer de mama? Tem aí essa indicação para as mulheres que têm algum câncer, algum método? Então, as pacientes que estão em tratamento para câncer de mama ou que já concluíram o tratamento para câncer de mama, algumas delas ficam com esterilização química por conta da quimioterapia, ou seja, não conseguem mais engravidar, não menstruam, entram em uma menopausa precoce. Mas isso não é 100% das pacientes, então a gente tem que fazer a prevenção. Nesses casos, em pacientes que já tiveram câncer de mama ou que estão em curso de tratamento, o ideal é fazer uma contracepção não hormonal, ou seja, uma contracepção de barreira física. Então, pode ser utilizado o DIU de cobre, que não tem medicação, pode ser utilizado o diafragma, a laqueadura tubária, ou pedir ao parceiro que faça vasectomia, que use o preservativo masculino. Essa é a melhor indicação em pacientes com câncer de mama ou que já fizeram tratamento para câncer de mama. Doutora Adriana, tanto a senhora quanto a doutora Naura estão diariamente no consultório, né? Qual é a principal queixa das mulheres aí? Qual é o principal mito que as senhoras observam no consultório? A senhora tem alguma ideia de cabeça para contar para a gente? Bom, assim, o uso de anticoncepcional vai aumentar o risco de câncer de mama, a gente já falou bem aqui. Vai aumentar o peso, a doutora Naura já explicou bem aqui também. A doutora Adriana, a mama fica muito dolorida depois que a gente usa o contraceptivo hormonal.
Na verdade, antigamente as pessoas falavam displasia. Esse termo a gente não usa mais, a gente utiliza o termo AFBM, que é alteração funcional benigna da mama, que são sintomas comuns que as pacientes podem ter, independente ou não de usar contraceptivo hormonal. Isso oscila muito com o ciclo menstrual da paciente por conta da alteração dos níveis hormonais que nós temos todos os meses. Então, as pacientes podem ter retenção de líquido na mama, aumento no volume da mama, isso dá um pouquinho de desconforto. Esse desconforto pode ser representado através de incômodo, aumento de sensibilidade, dor, coceira, que a gente chama de prurido, um pouquinho de vermelhidão, quentura na mama, mas isso passa e não é causado especificamente pelo anticoncepcional ou pela contracepção hormonal. Isso é oscilação hormonal do nosso organismo, que pode corresponder a uma fase de adaptação inicial do contraceptivo, mas que depois passa. Doutora Naura, tem outra questão também com o contraceptivo. Deixa eu só falar Por favor. Dessa questão dos mitos que acontece muito no consultório. Por favor. Em relação ao DIU. O DIU é abortivo? Lógico que o DIU não é abortivo. Isso é um mito. Tem essa questão também. Exatamente. O uso de anticoncepcional contínuo, ele faz mal à saúde da mulher? Não, não faz. Pelo contrário, faz bem. A mulher que não menstrua está poupando o seu sangue. A mulher que não menstrua evita TPM, evita essas dores da mama, que na realidade não é dor. Anticoncepcional não causa dor na mama. Ela aumenta a tensão mamária, a sensibilidade, o inchaçozinho, mas não propriamente a dor. Outra coisa também importante, se o câncer de mama aumenta com o uso do anticoncepcional, ainda não está muito estabelecido isso. Pode aumentar um pouquinho, mas isso não é causa de pânico entre as pacientes, porque o risco já é superado pelos benefícios do uso do anticoncepcional. Então, a gente ouve muito a questão, eu estou amamentando, não posso usar anticoncepcional? Pode, tem que usar o específico para quem está dando mama. Em relação também à questão de ligaduras, a ligadura traz algum outro problema para a saúde? Pode trazer também, mas as coisas mais engraçadas que a gente ouve, e essa questão de engordar, não engorda, é um mito também. Então, são coisas que acontecem muito no consultório, são perguntas e dúvidas que as pacientes tem, que a gente tem que esclarecer, porque não é verdade. O DIU não é abortivo, o anticoncepcional não engorda e o uso contínuo de anticoncepcional também não faz mal à saúde da mulher. Antes de entrar no ar, eu estava conversando ali com as doutoras e dizia que esse tema é bem interessante para você, mulher. E eu quero, doutoras, agradecer a todo mundo que está fazendo pergunta para a gente. Tem muita dúvida aqui. Eu queria, assim, Sim. não sei se vai existir essa pergunta, mas uma coisa muito interessante é assim, o que a gente pode fazer, né, no nosso dia a dia, que é muito simples, para prevenir, para diminuir o risco de ter câncer de mama, né? Isso algumas pacientes também perguntam no consultório e o Instituto de Pesquisa Americano contra o Câncer de Mama publicou agora em 2018 um estudo que mostrou que mudanças simples no estilo de vida diminuem consideravelmente o risco da pessoa desenvolver câncer de mama durante a vida. E foram 7 critérios muito importantes. Primeiro, manter o peso adequado, fazer atividade física regular, a dieta rica em grãos integrais, vegetais, frutas, evitar alimentos processados, ricos em açúcar, fast food, uso de álcool, uso de carne vermelha por tempo muito prolongado, né? Se você puder amamentar exclusivamente seu filho por 6 meses, você também protege a sua mama. Evitar o uso de suplementos dietéticos ou suplementos nutricionais em excesso, em doses desnecessárias. Uma outra coisa muito importante, o paciente que já teve câncer de mama deve utilizar todos esses fatores, inclusive a atividade física, para prevenir uma recidiva ou um novo tumor. Você que está fazendo suas perguntas aqui, Fábio Reis, Marinês Gonçalves, Jamile Rodrigues, Gabriele, Jô, enfim, Jeane, minha xará. E aí quer tirar suas dúvidas, quer procurar o médico, Eduardo vai colocar aí pra gente um card da clínica da doutora Ana Paola, onde as doutoras atendem aqui. Antes de Eduardo colocar, eu vou perguntar, olha lá, o número que você pode ligar já, liga agora para marcar sua consulta, mulher.
É o 3237 2633. E tem a opção também pelo WhatsApp, é o 99302 7939. Qualquer consulta que você quiser fazer, mulher mais de 40 anos, mulher menos de 40 anos, tem lá também o check-up da mulher, que eu acho que tem esse card, a gente pode colocar também daqui a pouco. Olha lá, check-up da mulher. Tem para menos de mulheres de 40 anos e tanto para mulheres com mais de 40, 30 ou 40 anos, enfim, você vai vendo aí todos os números. Essa live fica gravada, obviamente você vai poder anotar para ligar se você ainda não conseguiu anotar. Doutora Adriana, a senhora atende diariamente lá na clínica ou quais são os dias que a senhora atende? Eu atendo às segundas e terças pela manhã, sextas à tarde e sábados pela manhã. Eita, a lista da doutora Adriana é grande. Repete pra gente, por favor. Segunda pela manhã. Segunda de manhã, terça de manhã, sexta à tarde e sábado de manhã. Até sábado também, gente. É corrido, Médico doutora. trabalha muito. Doutora Nara, eu tenho certeza também que a senhora trabalha bastante. Quais são os dias que a senhora atende lá na clínica da doutora Ana Paola? Realmente a gente trabalha. Eu só trabalho na clínica Ana Paola, além dos vínculos do Estado, mas clínica particular só Ana Paola. Segunda-feira manhã, terça tarde, quarta manhã tarde, sábado manhã também. E vocês que acompanham nossas lives, claro, vocês já viram aqui diversas especialidades médicas que são para vocês mulheres, lá da doutora Ana Paola. Vocês já viram aqui diversas médicas no Fala aí, doutor. E Eduardo tem uma lista aí para mostrar pra gente, Eduardo, diretor de todas as médicas das especialidades que estão aqui hoje. Olha lá. Um abraço para a doutora Adriana Campos, tá aqui com a gente. Doutora Ana Paola, um beijo, um abraço. Doutora Cati, doutora Marinalva, doutora Michele, doutora Natália, doutora Patrícia Brasileiro, doutora Paula e doutora Thaís Cerqueira. Esse é o grupo de mastologistas lá da clínica da doutora Ana Paola. E aí tem também de ginecologia. Ginecologia é uma lista ainda maior, doutora. Um abraço para a doutora Ana Paula, para a doutora Camila, a doutora Sinara, a doutora Fernanda, doutora Maria da Conceição, doutora Marisa, doutora Marta, doutora Naura está aqui com a gente hoje, doutora Patrícia, doutora Rebeca, doutora Samuelisa, doutora Xena e doutora Solange. Todas essas médicas eu tenho certeza que trabalham bastante, assim como a doutora Adriana falou aqui pra gente. Tem mais perguntas aqui, doutora? Não para de chegar a pergunta. Tem uma pergunta aqui de um homem. Acredito que as senhoras possam falar também. É uma pergunta bem simples. Anticoncepcional para o homem já é realidade? Infelizmente ainda não. Não tem o DIU para o homem, né, doutora? Não tem. Tem método para se evitar a gravidez. O homem fazendo a vasectomia usando a camisinha. Por enquanto, esses dois aí. Olha aí, você que fez uma pergunta. Você pode perguntar também, homem, não tem problema. Tem uma questão aqui, doutora. Mas seria uma boa, né? Imagine o DIU para o homem. Seria ótimo. Fica aí uma dica para os pesquisadores. Doutor Elcimar Coutinho, um abraço. A Jamile, doutora, está dando um relato aqui, bem breve. Ela disse que usou a injeção durante 10 anos. Ela disse que agora parou de tomar, que ela parou de tomar já faz 1 ano. E ela está querendo engravidar novamente, só que ela não consegue. A dúvida dela é a seguinte, tem remédio ainda no organismo dela? Depende de que injeção é essa. É a trimestral, aquela que usa de 3 em 3 meses. Esse método, ela tem um depósito que pode ficar algum tempo. Tem que saber também se ela está menstruando. Se ela já está menstruando, já foi restabelecido o ciclo normal dela, a ovulação. Mas também tem outros fatores que podem impedir uma gravidez. Você só pode considerar um casal infértil na tentativa de 1 ano, sem método algum, tentando engravidar sem conseguir. Depois de 1 ano, sim, que aí pode-se investigar qual é a causa dessa infertilidade. Olha. E antes de investigar a mulher, porque a mulher é um ser mais complexo, com mais possibilidades de infertilidade. O homem só tem um exame, que é o espermograma. Então, a primeira coisa que se faz é investigar o homem. Eu tive filhos no outro casamento. Isso não é motivo para agora. Possa ser que ele esteja com problema de engravidar. Então, o primeiro passo a seguir é o homem fazer o espermograma. Depois, dando tudo ok, passa-se para a mulher para investigar. É muito importante o que a Adriana colocou, a questão do peso.
temos vários casos de ovários polimicrocísticos, que é uma das a causa mais frequente de infertilidade entre as mulheres, e o peso. Muitas mulheres conseguem engravidar só perdendo peso. Então, às vezes está acima do peso e aquela gordura extra impede que a mulher ovule. Tudo depende da paciente. Então, você marca um horário, já passamos os números aí. Inclusive, falamos aqui do DIU. Eu esqueci de fazer uma pergunta bem importante, doutora. Lá na clínica da doutora Ana, coloca o DIU se a paciente quiser colocar? Sim, a inserção do DIU é um método, é um procedimento simples que se coloca em consultório, principalmente as mulheres que já tiveram filho, tem um canal do colo uterino mais um pouquinho dilatado e aí é muito fácil se colocar sem problemas. As que nunca pariram também podem colocar, às vezes sente uma dorzinha a mais, mas normal. Aquelas que têm uma sensibilidade maior à dor, pode ser colocado no centro cirúrgico com analgesia. Você que assistiu a nossa live está perguntando aí se aceita plano de saúde lá na clínica, tem uma lista enorme que a Eduarda vai colocar aí de planos de saúde. Eu contei da última vez, acho que eram 20. Aí tem lá a Anil, tem o Cássio, o Candeias, enfim, uma lista de planos. Inclusive tem o Planserve, que tem uma unidade da clínica, doutoras, que atende somente o Planserve. Né? Não é isso, doutora Naura? Então, você que aí quer ligar e tem esses planos aí de saúde ou quer fazer particular, sinta-se à vontade. Recebemos aqui hoje doutora Naura Caldas e doutora Adriana. Doutora Naura, muito obrigado pela presença, muito esclarecedora a sua entrevista. Muito obrigado. No microfone, por favor. Obrigada a todos vocês, sempre à disposição. Um abraço, doutora Adriana. Brigadão também. Obrigada também. Gente, esse foi mais um Fala aí, doutor, de hoje. Agradecendo a você, mulher, que fez pergunta, você, homem também. Por enquanto é isso. Um abraço e até o próximo.